Olá, meu querido, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã de sexta-feira, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja conduzindo a sua vida e que seja o que nós tivermos que viver nesse dia, que o Senhor te dê a paz. Nós vamos falar de alguma coisa interessante hoje, por isso eu estou começando aqui esta manhã com essas palavras, pois nós precisamos compreender algumas coisas que vão ser necessárias para a nossa vida neste texto de hoje. Vamos orar antes, e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, misericórdia para conosco. O Senhor é benigno, o Senhor é justo, o Senhor é bom. E o Senhor, ó Deus, nos abençoa de uma maneira que muitas vezes, ó Deus, nos passa desapercebido. Por isso, ó Deus, nos ajude, nos ensine, ó Deus, conforta o nosso coração e nos prepara, ó Deus, para mais um dia. E que a meditação da Tua Palavra seja o alimento que nos fortalece, que nos enriquece, seja, ó Deus, aquela que nos transforma para o novo dia que se inicia. No nome de Jesus, eu te peço a Tua bênção sobre todos esses que nos acompanham e que assim, ó Deus, o Senhor mesmo faça a Tua obra. Nós falamos, mas as transformações do coração é o Senhor quem realiza. E nós temos fé no poder da Tua Palavra, ó Deus, e como o Senhor age em cada um como Tu queres, como lhe apraz. Então, ó Deus, é nesta fé que nós oramos e te pedimos, ó Deus, a Tua bênção. Amém, Senhor. O texto de hoje se encontra no Salmo 112, Salmo de número 112. Eu estou trazendo o Salmo aqui como um texto completo, porque neste Salmo nós temos o temor, a ideia do temor, 3 vezes ao longo do Salmo. E aí nós vamos ver o Salmo todo para compreender essa questão do temor, visto que o tema das nossas devocionais aqui é não temas, não tenha medo. Então vamos ver o Salmo como um todo e descobrir que aonde que estão os temores que nós precisamos estar atentos e como lidar com eles na vida. Salmo de número 112 diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, não será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Nós vemos aqui nesse salmo algo muito curioso para a nossa vida, quando ele coloca essa questão do temor, que é o nosso tema, dos dois lados, que nós precisamos temer para não temer. Isso é muito interessante quando nós vemos essas colocações na palavra de Deus. Mas antes disso, antes de entrarmos no salmo, eu queria que você soubesse que este salmo ele está em paralelo, ou ele é um par
com o Salmo 111, né? E na literatura dos Salmos ele faz aqui um trio de salmos que começam com a palavra aleluia. Se você ver o Salmo 111 diz aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor. O 112, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E o 113, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Essa tríade aqui é para nos mostrar a diferença desses salmos com os demais. E o Salmo 112 está em paralelo com o 111, sendo que o 111 fala de Deus e o 112 fala do homem de Deus. Olha que interessante. E os paralelos são muitos quando nós observamos o salmo em que nós estamos falando. Se o 112 está falando do homem de Deus, né, o homem ou a mulher de Deus, do cristão, né, o 111 fala de Deus. E olha só, no 112, verso 1, diz aí o homem que teme ao Senhor. O 111:10 termina o salmo dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Então aqui nós vemos que o 112 é uma continuação do 111, agora mostrando este temor em ação na vida daqueles que temem ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, assim como Jó também diz no capítulo 28, versículo 28, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então este homem que teme, ele terá alguns benefícios na sua vida, ele terá algumas situações na sua vida que temer ao Senhor lhe trará benefícios grandes. Interessante que nesse paralelismo nós também vemos aqui o Salmo 112:1 terminando dizendo: e se comprais nos seus mandamentos, ou seja, ele ama os mandamentos de Deus, ele tem prazer, compraz é prazer. E nesse sentido, o temor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, mas esse temor ao Senhor se reflete em como você tem prazer em ler a palavra de Deus, como você tem prazer na Bíblia. E este prazer em ler a Bíblia mostra temor do Senhor. Muitos dizem: eu temo ao Senhor, eu temo a Deus, mas não lê a Bíblia, não tem prazer pela Bíblia. Então é um temor falso, é da boca para fora, aonde nós também vamos avaliando e vendo o Salmo o que ele espera. E veja os Salmos de número 111, que é o paralelo. No versículo 2 diz assim: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Ou seja, as obras do Senhor são consideradas são grandes, consideradas por todos os que têm prazer na obra do Senhor. Aqueles que têm prazer na obra do Senhor conhecem as obras do Senhor porque meditam nos mandamentos do Senhor, porque se satisfazem, têm prazer nos mandamentos do Senhor, como o versículo 1 do Salmo 112 diz. Então, para começar aqui, nessa manhã, eu queria te dizer que tudo que nós vamos ver agora, a partir do versículo 3, porque o 2 ainda está associado ao versículo 1, tudo que nós vamos ver aqui no versículo 3 em diante, nós precisamos compreender isso. Para não temer algumas questões da nossa vida, precisamos temer ao Senhor. Dizer: eu não tenho medo de nada, mas não teme ao Senhor, né? Não tem esse respeito e essa veneração e essa devoção ao Senhor, significa que as adversidades da vida vão te abater. E também, nesse sentido, eu quero deixar claro aqui também que nós vamos ver ao longo desse salmo que temer ao Senhor não significa que você não vai ter medo de mais nada nessa vida, de pessoas, de situações, pelo contrário, né? O salmo está trazendo aqui que diante das circunstâncias,
quando eu temo ao Senhor, eu tenho em quem eu confiar, em quem eu me basear, em quem eu me fundamentar para não deixar que as circunstâncias venham me abater e venham me trazer desespero. Este é aquele que confia no Senhor, que aquele que teme ao Senhor, ele não vai se deixar levar pelos medos dessa vida. E aqui, no versículo 2, ele diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Ou seja, nós precisamos lembrar aqui também que nós estamos na antiga aliança, né, de que Deus prometeu bênção quando na aliança com Moisés, ali em Deuteronômio e Levíticos 26 e Deuteronômio 28, nós temos aqui a antiga aliança, onde Deus falou: se você me obedecer, eu vou te abençoar com riquezas. Na nova aliança em Cristo, nós não temos mais isso, mas temos o que? A bênção do Senhor, independente das circunstâncias, independente de ser rico ou não, e Deus vai nos abençoar espiritualmente. Aqui na antiga aliança, Deus trazia bênçãos materiais para o povo. Não que isso não aconteça também hoje em dia. Deus pode agraciar pessoas com recursos materiais, mas isso não é para todos. E aqueles que são agraciados com recursos materiais, eles também têm um propósito que o próprio Salmo vão nos mostrar este propósito. Ou seja, são justos, são abençoados por Deus aqueles que temem ao Senhor e aqueles que, ao ter essas bênçãos do Senhor, sabem usá-las devidamente. Então nós vemos aqui que Deus está trazendo estas bênçãos para aqueles que temem ao Senhor. Deus vai trazer estas bênçãos. Que bênçãos são essas? Aí o versículo 3 diz: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. O versículo 3 do 111 diz assim: em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Então, quando colocamos em paralelo essa questão da justiça, nós vemos aqui que o homem de Deus, ele vive a justiça de Deus. Ele não vive a sua própria justiça, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que é certo, mas porque ele se compraz nos mandamentos do Senhor, como o versículo 1 diz, ele entende como Deus age, ele entende como Deus faz as coisas, ele compreende a justiça de Deus e não a sua própria justiça. Ele não olha o mundo com os seus próprios olhos, ele olha o mundo com o olhar de Deus, porque ele lê a Bíblia. Porque ele tem prazer no mandamento do Senhor. Porque ele teme ao Senhor, ele não faz justiça com a sua justiça. Ele faz justiça com o que a palavra ensina sobre justiça. E assim, então, na sua casa há prosperidade e riqueza. Nós vemos que quando Barnabé, em Atos capítulo 4, no final do capítulo 4, ele diz lá que era um homem rico, e ali então ele usa das suas riquezas para abençoar a igreja, para ajudar os mais necessitados. Veja, algumas pessoas terão recursos, mas elas saberão como usar esses recursos. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 28, diz que nós não devemos roubar, mas pelo contrário, trabalhar para ter com que sustentar e também acudir o necessitado. Ou seja, tem um propósito nos recursos que Deus nos dá. Quando Deus nos dá recursos, Ele não nos dá para nós gastarmos com nós mesmos, mas Ele nos dá recursos com um propósito de auxiliar e abençoar o próximo. Ele continua falando de justiça no versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas, e ele é benigno, misericordioso e justo. O versículo 4 está em paralelo com o versículo 4 do Salmo 111. Ele diz lá no Salmo 111, ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno, misericordioso
é o Senhor. O caráter do Senhor passa a ser também o caráter do homem de Deus. Veja, o versículo 4 do 111 é um caráter do Senhor. Ele fez memorável as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Mas agora no 112 ele fala do homem. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. E nesse sentido, quantos dos atributos de Deus fazem parte da sua vida também? Só assim nós vamos compreender este temor que não nos traz, que nos ajuda a não ter medo nessa vida. Como nós temos refletido o caráter de Cristo, como nós temos refletido o caráter de Deus em nossa própria vida. E nós vemos aqui então esse paralelismo que nos chama a muita atenção. Ele diz no versículo 5, ditoso é o homem. Antes, porém, do versículo 5, lembrar aí que ser um homem que teme a Deus, ser uma pessoa, um crente que teme a Deus, isso não quer dizer que porque ele tem benefícios do Senhor, ele nunca terá problemas. Mas aqui no versículo 4 já nasce o primeiro problema, aonde ele diz, ao justo nasce luz nas trevas. Não significa que ele não vai ter trevas, não vai ter dias de trevas, não vai ter dias de problemas. Pelo contrário, a luz ou a graça do Senhor virá em tempos difíceis, em tempos de escuridão. E o justo não significa que ele não vai ter problemas, mas ele vai ter dias difíceis. Mas nos dias difíceis, Deus enviará a luz. Exatamente porque ele tem prazer no Senhor, e esse prazer na lei do Senhor mostra o seu temor, e Deus vem ao seu auxílio. Deus o abençoa. Então, este homem justo, este homem que busca dos caráteres de Deus para a sua própria vida, ele no versículo 5 é chamado de ditoso. A palavra hebraica aqui no versículo 5 é de alguém excelente, de alguém bom, que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. O verso 9, ele diz aí, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Esse homem se compadece e empresta, ele distribui e dá aos pobres. Este homem está aqui mostrando o quanto ele quer imitar a Deus. Sede imitadores de Deus, como Paulo diz em Efésios 5. E aqui no versículo 5 também, do 111, diz, dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Lembra sempre de que o 111 está falando de Deus. E aqui no versículo 112 está falando do homem. O homem faz, ou ele copia, ou ele imita o que Deus faz. Deus sustenta os que o temem. Talvez esse aqui seja o segredo de muitas pessoas que não estão enxergando o sustento de Deus em suas vidas. Está faltando temor, porque Ele dá sustento aos que o temem. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que amam o Senhor, como Jesus diz em Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Talvez o temor seja o segredo, ou seja a chave de muitos, talvez não estarem vendo esse sustento do Senhor. Mas veja, o homem que Deus tem abençoado, esse também quer imitar a Deus, ele se compadece e empresta, ele distribui e dá aos pobres. Versículo 5 e versículo 9. Então, nós vemos aqui este homem que quer ser um exemplo, mas ele é um exemplo não porque ele copia outras pessoas, ele copia o próprio Deus. Ele quer fazer o que Deus faz. E versículo 6, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Veja, isso não significa que esse não será jamais abalado, de que ele não vai ter perturbações na sua vida, mas significa
que as perturbações da vida não vão fazer com que ele volte atrás, não vão fazer com que ele desista de Deus ou largue o Senhor. Pelo contrário, é onde ele ainda permanece mais firme com o Senhor ainda. Que coisa preciosa, porque ele sabe que Deus é o sustento da sua vida e que Deus é quem o conduz em todo momento. Ontem à noite nós estivemos numa reunião de oração ali na igreja e nós meditamos no Salmo de número 44. E no Salmo 44 tem um verso muito interessante que diz assim, no versículo 17 do Salmo 44: tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. E quando ele diz aqui, tudo isso nos sobreveio, você tem que ler dos versículos de 9 a 16, onde ele só fala de sofrimento. Ele só fala de coisas ruins que aconteceram na sua vida. E aí ele conclui no versículo 17 dizendo, tudo isso nos sobreveio. Mas ele diz, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não nos tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram nossos passos dos teus caminhos. Coisas difíceis aconteceram na vida dos salmistas, na vida dos homens de Deus, na vida dos justos, mas isso não fez eles desistirem de Deus. Como Abacuque no capítulo 3 diz, a partir do verso 17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, não haja gado no curral, ainda que falte tudo, eu não me esquecerei de ti. Eu não deixarei o Senhor, eu vou cumprir a aliança, eu não vou voltar atrás. Esse é aquele que teme ao Senhor, esse é aquele que busca o Senhor, e ele jamais será abalado, independente das circunstâncias. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que nós não somos guiados pelo que vemos, mas andamos por fé. Ou seja, não é as circunstâncias, o que eu estou vendo, que definem se eu vou ser cristão ou não. Se tudo estiver bem na minha vida, então eu vou continuar com Deus. Não será jamais abalado esse que teme ao Senhor, esse que busca imitar o Senhor. Será tido por memória eterna. Veja, talvez implicitamente aqui nós vemos um segundo problema que nós passamos, que é a questão da morte. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer hoje, o dia está começando. Não sabemos se a morte chegará para nós hoje, porque é Deus que tem o controle da vida e da morte. E Romanos capítulo 14 diz, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. A questão não é a morte, a questão é viver e morrer no Senhor. É continuar com Ele. E aqui, o que nós fizemos será tido por memória eterna. Nós podemos passar, mas as nossas obras permanecerão se andarmos com o Senhor. E isso nós vemos ali em Apocalipse também, que as obras nos acompanham. Então, tudo aquilo que fizermos também de bom será tido por memória. Versículo 7, vem agora o segundo problema. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Um paralelo com o versículo 6 e também com o verso 8 que veremos, nós observamos aqui que ele também, além de trevas, no versículo 4, ele também teve más notícias, mas as más notícias não trouxem temor, porque a palavra aqui é a mesma palavra que nós temos falado aí, de não temas, não tenha medo, e aqui não se atemoriza, é exatamente isso. Quantas pessoas têm medo quando toca a campainha? Quantas pessoas têm medo de abrir o e-mail, de um parente, de alguém, ou receber uma mensagem no WhatsApp de alguém que já não fala com você e fala, agora vem notícia ruim, e nós ficamos sempre apreensivos quando notícias
ruins chegam, mas aquele que tem o coração firmado no Senhor, né? O seu coração é firme e confiante no Senhor. Quem tem o coração firme e confiante no Senhor não se atemoriza de más notícias. Ele não fica preocupado. Ele sabe que as más notícias te trarão tristeza, vai trazer tristeza, e isso vai acontecer. Mas elas não vão te estabilizar ao ponto de fazer com que você desista da fé. E esse que não desiste, que não se atemoriza, é aquele que teme ao Senhor. Ele, confiante no Senhor, tem o coração também firme e ele não se desespera pelas notícias más que chegam para todos nós, assim como chegou também para o salmista. O seu coração bem firmado, olha aí a terceira vez que o Salmo traz então a palavra temor. O seu coração bem firmado não teme, ou seja, o temor aqui agora é com respeito às questões da vida, às circunstâncias da vida, não só as más notícias, mas agora as notícias se confirmando e ele vendo de fato. Mas o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Veja, terceira vez agora que ele fala sobre situações adversas. Ele fala de trevas no verso 4, ele fala de más notícias no verso 7 e ele fala de adversários no versículo 8. Então não pense nesse justo como alguém revestido de uma bolha que não vai ter nada de mal acontecendo na vida dele. Não, ele tem trevas, ele tem más notícias, ele tem adversários. Mas isso não o abala, isso não atrapalha a sua fé, porque ele sabe que ele tem o Senhor do seu lado. E aqui, isso vai de encontro ao versículo 8 do 111. Estáveis são eles para todo sempre, instituído em fidelidade, em retidão. Então, aqui um paralelo com o versículo 7 do Salmo 111, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituído em fidelidade e retidão. Quando ele fala aqui de estabilidade nas obras e que as suas mãos são verdade e justiça e que fiéis os seus preceitos, quando você se compraz na lei do Senhor, no mandamento do Senhor, como o versículo 1 do 112 diz, você está buscando coisas que te trazem estabilidade. E isso traz o seu coração firme, o seu coração firmado que não teme e que fica tranquilo diante das circunstâncias. Não aquela tranquilidade que não tem tristeza, mas aquela tranquilidade de saber que não é a paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo dá, como ele diz em João capítulo 14. Né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, esta paz de Cristo invade o nosso coração a ponto de, mesmo vivendo em tempos de guerra, vivermos com o coração firme, vivermos com o coração bem firmado, confiante no Senhor, que nós não tememos, não ficamos com medo do que vai acontecer, porque estamos convictos da nossa fé, buscando ao Senhor. Então, o verso 10, ele também diz aí, o perverso vê isso, vê a vida do justo, e ele se enraivece, range os dentes, se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aqui vem a quarta situação desse justo, de que o perverso, ao ver a vida dele, e vê ele tão bem, vê ele tranquilo, vê ele em paz, vê ele com seus bens e ajudando o próximo, isso o incomoda. Os inimigos se incomodam com isso, porque eles não gostam, eles têm inveja e eles querem destruir pessoas assim. Mas eles não conseguem, porque até o Senhor protege, nos guarda de pessoas assim.
Então, o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós, mas é necessário que esta paz em tempos de adversidade, em tempos de más notícias, em tempos de adversários, em tempos de trevas, né? Em tempos de pessoas perversas que veem a vida do justo, é necessário que para ser um justo, ele se compraz nos mandamentos do Senhor, tenha prazer na lei do Senhor. E esse prazer na lei do Senhor vai fazer com que ele tenha este temor e seja bem-aventurado, seja um homem feliz. Então, quem teme ao Senhor não tem medo de nada, não teme as más notícias, não teme as circunstâncias, não teme porque ele teme ao Senhor. Ele coloca o seu temor, a sua reverência, o seu zelo na pessoa certa, que é Deus. E porque ele teme ao Senhor, ele imita o Senhor. Ele busca fazer tudo aquilo que o Senhor também faz. Busca o caráter de Deus para a sua própria vida. Então, o homem, a mulher de Deus, aqui no Salmo 112, é aquele que imita a Deus do Salmo 111. E assim, ele, vivendo esse temor, ele também tem um coração bem tranquilo e firme para quando as situações adversas aparecerem. Quando as trevas surgirem, vai nascer luz. Quando as más notícias chegarem, o seu coração está firme. Quando os adversários aparecerem, o seu coração não teme. Ele não tem medo, porque o Senhor tem sido o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua segurança. Então, que Deus te abençoe nesse dia. Não sei o que vai acontecer, Deus não me revelou, e nem para mim mesmo, mas o que eu sei é que, tendo prazer na lei do Senhor, eu revelo este temor que tenho pelo meu Deus. E temendo este Deus, eu sei que os temores dessa vida vão me incomodar, vão trazer tristeza, mas não vão me abalar a ponto de me tirar desta fé e de seguir a este Deus que cuida de mim em todo momento. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor te fortaleça. Busque o Senhor. Tenha prazer na palavra do Senhor. E tema o Senhor. O temor de Deus vai ser revelado nas suas atitudes, em como você se comporta. Se você não sabe quem é Deus, como você vai imitá-lo? E se você não vai imitá-lo, olha quantas circunstâncias podem te abalar. Quantas circunstâncias da vida podem te trazer medo, podem te trazer temor. Então, mais uma vez, se você teme ao Senhor, os temores desta vida estarão controlados. Que Deus te abençoe e que esse dia seja um dia em que o seu coração está bem firmado, em que o seu coração está firme e confiante no Senhor, e que as situações da vida serão colocadas diante do Senhor. E porque se você imita o Senhor, nada te abalará. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nos ajuda a ter prazer nela. Nos ajuda, Senhor, a confiar nesta palavra bendita. O Senhor nos deu o exemplo. Teu Filho amado, Jesus Cristo, é o nosso maior exemplo. E precisamos andar no amor como Ele andou em amor, como Paulo nos ensina em Efésios 5. E assim, ó Deus, imitando o Senhor, nós queremos, ó Deus, também estar com o nosso coração bem firmado nesse dia. Estar com o nosso coração firme. Estar, ó Deus, de forma a não ser jamais abalado, como o verso 6 diz. Ó Deus, nos ajuda a ser esse justo que, assim como o Senhor é benigno e misericordioso, nós também, ó Pai, precisamos ter este mesmo amor, essa mesma bondade e misericórdia para com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, auxilia-nos nesse dia, e que assim os nossos recursos possam ser usados da forma bíblica, como o Senhor
espera que nós façamos com o nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus, diante também dos adversários, dos perversos, dos inimigos, para que, como a Tua palavra ensina, o Senhor tratará com eles, e a nós, confiando no Senhor, deixamos nas Tuas mãos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em suas vidas. Em nome de Cristo Jesus, abençoe a todos aqueles que nos acompanharam, e essa meditação, ó Deus, nessa manhã, possa alcançar os corações e auxiliá-los em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, um bom dia, Alba, Célio, minha esposa aqui também, que Deus abençoe a todos nesse dia e que o Senhor esteja cuidando. Deus abençoe Edna, e todos os demais que nos acompanharam aqui nessa manhã. Um grande abraço, se Deus permitir, próxima sexta estaremos com mais um texto. Não temas, e que o Senhor esteja conosco.